Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Mais um dia, graças a Deus, que estamos aqui juntos para continuar esse estudo maravilhoso, né, da palavra de Deus. Aleluia. Hoje o capítulo 15 do livro, né, histórico de 1 Reis, de 34 versículos. Nós vamos ver aqui, irmãos, que começa-se, aleluia, o reino, né, do norte, o reino do sul. A gente sabe que é Judá, aleluia, Israel, aleluia. Tudo no mesmo país, irmãos, mas 10 tribos de um lado, aleluia, 2 do outro, né? E a gente vê começar a contar a história, aleluia, de cada rei aqui. Tanto da tribo do norte como da tribo do sul, aleluia. E vamos aprender, irmãos, que Deus, Ele está e continua sendo Deus, um Deus que faz, que cura, que abençoa, que pode agora, se nós aqui cremos, irmãos, e pedimos perdão das nossas falhas, nos arrependemos, perdoar todos os nossos pecados, aleluia, a gente convidar ele a entrar, como fala lá em Apocalipse, né, 3:20, ele vai entrar, vai cear com a gente, permanecer, e ele mudar toda o curso da nossa história, aleluia. Ele me der a você, a mim, a nós, a sabedoria do alto para vivermos nessa terra, servindo a Ele, adorando a Ele, irmãos. Isso é no individual, aleluia. A Bíblia fala que a salvação, ela é individual. Um pai, uma mãe, ela tem uma influência e uma autoridade, louvado seja Deus, até muito grande na vida de um filho, de uma filha, para ensiná-lo no caminho do Senhor, falar, para ele e ela crescer, ali conhecendo a palavra do Senhor. Mas, irmãos, querer servir ao Senhor tem que partir da pessoa, dela, tem que querer, tem que falar. Porque a própria Bíblia fala assim, irmãos, que o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça, que é a salvação. Então, nós vamos começar aqui, ó, o capítulo 15, o título fala assim, ó, o reinado de Abias em Judá. Abias, aleluia, era ali daquela linhagem, né, vamos dizer assim, de Roboão, né, ligada diretamente a Davi. Louvado seja Deus. E vemos aqui, ó, o versículo 1. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Você vai ver, irmãos, que é muito citado, né? Mesmo ele já sendo morto, que aqui nós vemos no capítulo 14, que está aí no canal, para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, o rei Jeroboão já tinha sido morto, né? Mas isso é citado. Você sabe, irmão, você que é um leitor assíduo da palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada não está, né, aqui escrita, aqui colocada aqui numa ordem cronológica certa, né? Mas, irmãos, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, não há falha humana, não há erro. Toda a escritura, diz a palavra, é divinamente inspirada. Nós vamos ver talvez alguns erros, assim, irmãos, é de gramática. Isso pelo escritor. Isso quem foi traduzido uma língua para outra, mas todo o conteúdo bíblico, irmãos, é inspirado. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. O versículo 2 fala assim, ó, e reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Versículo 3. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então os irmãos vê que Abias, ele era conhecedor, ele sabia, aleluia, de que maneira, que forma que ele pessoalmente para com Deus tinha que andar, irmãos. Mas diz a Bíblia que o coração dele não foi perfeito. Irmão, houve nele, como em muitas pessoas que a Bíblia fala, uma mistura com as coisas deste mundo, irmãos. E não dá certo, irmãos. A única mistura boa que a Bíblia Sagrada fala é a mistura da fé com a palavra. Essa sim, essa é perfeita, aleluia. Versículo 4.
Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele, confirmando a Jerusalém. Versículo 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto, louvado seja Deus, lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu, né? Para ficar bem claro para os irmãos, mas confessou, deixou e diz a palavra de Deus, ele alcançou misericórdia. É o que você, é o que nós, você que está hoje pela primeira, segunda vez acessando o canal, você que já acessa sempre, você fala assim, não consigo, não dá, dá sim, irmãos. O poder de Deus, ele supera tudo. A Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque Deus é perfeito. Ah, eu tenho, como diz o linguajar do ditado popular do povo, o sangue de barata. Mexeu comigo, eu já levanto, já fervo por dentro. Falou de um ente querido meu, seja filho, esposa, mãe, eu já quero pegar. Não, mas o cristão não pode ser assim, irmãos. O homem cristão, a mulher cristã não pode ser assim. Ele não é convencido, ele é convertido. Falou de alguém, vai orar. Falou, seja da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu irmão de sangue. Aquele velho hábito. As pessoas falam assim, mexeu com um parente meu, mexeu comigo. Não. Vai orar. Vai falar, Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Senhor, muda a vida dela. Porque a sua tem que ser mudada pelo Senhor. Não pode mais existir. E a gente vai ver, irmãos, aqui, começando a ver agora que Abias, né? Maus hábitos, costumes antigos que muitos dos reis tinham. E a Bíblia chamava de reis que eram maus, que não tinham o coração perfeito. Por quê? Porque se não se desprendia daquela maneira errada de andar, de falar, de fazer. Porque às vezes, irmãos, se espelhavam, muitos desses reis, na prática dos reis que foram anterior. E Deus não queria que eles se espelhassem, aleluia, louvado seja Deus, na conduta dos homens anteriores que foram maus, mas no Senhor, na perfeição de Deus. E um exemplo perfeito, bom, que eles tinham de Deus nisso, irmão, na conduta, um homem que sempre pedia perdão, que se arrependia, que não vivia na prática do pecado, não andava, não tinha prazer, era Davi, irmãos, e eles não queriam se espelhar nele. E aqui nós continuamos, aqui fala assim, ó, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto mais os atos de Abias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com seus pais e sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vamos começar a falar do rei Asa. Isso, irmãos, na parte de Judá. Versículo 9, o título antes fala assim, Asa, um bom rei em Judá. Ó, já foi diferente, irmãos. Vamos ler aqui e prestar atenção. Ó. Versículo 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 10. E 41 anos reinou em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Oh glória! Apareceu um aqui, irmãos, disposto a servir ao Senhor, a renunciar, a buscar, aleluia, a entender, irmãos, que a Bíblia fala que importa fazer força para entrar no reino dos céus. Esse, irmãos, é um escolhido. Aleluia. Viveu, buscou ser como escolhido. Mas foi perfeito, irmãos. Vamos ler aqui a história da vida dele. Aleluia. 12. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Rapazes escandalosos, irmãos, já citamos isso no outro capítulo, eram prostitutos, que além de fazer os cultos ali a deuses pagãos, eles se relacionavam intimamente com as pessoas que iam lá no culto, irmãos. Então era uma aberração. Ali, algo horrível, irmãos, horrível, que era feito, e isso levava o povo a pecar, o povo a se distanciar de Deus, irmãos. Asa, aqui o rei Asa, sabendo disso, irmãos, acabou com isso, cortou o mal pela raiz, irmãos. É dessa maneira
que por bondade e misericórdia de Deus, nós temos que aplicar isso na nossa vida pessoal. Eu creio que há pessoas aqui, homens e mulheres de Deus, que são pastores, pastoras, bispas, pessoas que estão diante da obra do Senhor. Tem um mal assim que está começando a crescer, tem que cortar pela raiz, tem que tirar. Se for preciso, tem que excluir. Paulo, nas cartas, fez isso, irmãos. Isso não é antibíblico, isso é bíblico. Tem que pôr de banco se for preciso, irmãos. E se não tomar vergonha na cara, porque já conhece a palavra, tem que excluir, tem que tirar do meio, para que as demais ovelhas do rebanho do Senhor não se contaminem. Asa falou, vou acabar com isso, e acabou, irmãos. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O versículo aqui agora, 13, fala assim: e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha um feito horrível. Ídolo de Acera, também Asa desfez o seu ídolo horrível, que queimou tudo ao ribeiro de Cedron. Olha, irmãos, ele foi tão fiel a Deus, irmãos, aleluia, que até a sua própria mãe, que tinha idolatria, ele desfez, ele removeu. O que nós entendemos com isso, irmãos? Gálatas 3:28. Para Deus não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego. Irmão, quando estamos na presença do Senhor, irmãos, o grau parentesco, ele sai de cena, irmãos. Porque, eu sempre comento isso aqui com a pastora, se ela, usada por Deus, irmãos, tem algo para dizer para mim, irmãos, o grau parentesco tem que sair. De esposo, de esposa, de filho, de filha. A palavra tem que ser falada. E se eu estou dando um exemplo dela falando para mim, eu tiver em conduta errada, tenho que ser disciplinado, irmãos. Tirado, removido da posição que a gente está. Por quê? Para que a obra do Senhor não pereça. Asa fez isso com a mãe dele. Ela não se arrependeu, ela não se desfez do ídolo, algo horrível. A Bíblia fala aqui que foi horrível, irmãos. Ele removeu, tirou ela, o título dela como rainha. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. É a mesma coisa, um pastor dentro do ministério chegar no outro e ter que tirar o título dele. Por quê? Por causa da conduta errada, errônea dele. Irmão, isso é bíblico, irmãos. Isso acontecia lá no Velho Testamento. Imagina nos dias de hoje, irmãos. A pessoa não quer se arrepender, aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia, tem que ser removido, irmãos. A própria palavra de Deus vai em Apocalipse falar assim, que vai ser removido o candeeiro. Irmão, quem não tomar cuidado, quem não vigiar, vai ficar nessa terra, irmão. A igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque não quis abandonar a vida pecaminosa. A mãe de Asa passou por isso, irmãos. Maaca, diz aqui a palavra. Continuando aqui, o 14 fala assim: os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto com o Senhor todos os seus dias. Irmão, ele teve falhas, irmãos. Os altos ali eram para ser tirados, porque há pessoas que iam lá, irmão, se prostituíam, faziam adoração a deuses. Ele não tirou, irmãos. Versículo 15: a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro. 16: e houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. 17: porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair e entrar e ter com Asa, rei de Judá. Então o rei de Israel, irmãos, queria colocar nos termos de Israel a adoração lá, a qual levava ao pecado, a qual levava ao distanciamento de Deus, irmãos. E isso era errado, irmãos, porque Deus, o Senhor, a gente indo lá atrás, irmãos, e vendo que o templo onde ele foi construído foi naquela região de Judá. Então, o povo de Deus, mesmo sendo de Israel, tinha que ir lá adorar o Senhor. Ao Senhor, irmãos, não adorar o homem, não adorar a pessoa, e o orgulho, a vaidade, a inveja do rei de Israel, Baasa, levou a guerra entre eles e esse distanciamento de Deus, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que priorizar o Senhor, servir ao Senhor. Irmãos, está com o Senhor, porque é Ele que vai fazer algo tremendo e maravilhoso na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Há pessoas na caminhada, irmãos, que querem priorizar. Vou dar um exemplo de novo no meio familiar.
seja do esposo priorizar a esposa em primeiro lugar, ou a esposa o marido, ou um filho, ou uma filha, uma mãe, ou um irmão, alguém muito mais próximo, e deixar Deus em segundo lugar. Por quê? Porque se falar da palavra, se dizer da palavra, se chegar junto com a palavra, aquela pessoa vai se entristecer e afastar dela. Você não posso. É meu esposo, ou é minha esposa, ou é minha mãe, ou é meu irmão, ou é meu filho, ou é minha filha. Não pode, irmão. Deus, o Senhor, é o primeiro. Irmão, nós temos que acreditar e crer que esse Deus que é maravilhoso, ele vai convencer o filho, a filha, a mãe, o pai, o tio, a tia, o irmão, a irmã, do pecado, do juízo, e eles têm promessa de salvação. E isso temos que entender, irmãos. E a palavra tem que ser a prioridade. Louvado seja Deus. Versículo 18. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Versículo 20. Ben-Hadad deu ouvidos a rei Asa, enviou os capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, Adã, Abel, Bet-Maaca e toda a Quinerete, com toda a terra de Naftali. Sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirsa. Aqui os irmãos vê algo que o rei Asa fez, irmãos, e não foi correto, irmãos. Ele pegou os utensílios, os tesouros da casa do Senhor e enviou ao inimigo, para que o inimigo, irmãos, cancelasse uma aliança com o rei de Israel, porque ele temia perder a batalha do rei da Síria junto com o rei de Israel. Irmãos, ele não confiou inteiramente no Senhor. Irmão, ou nós confiamos em Deus, fala isso para mim primeiro, irmãos, ou não confiamos. Irmão, não podemos ter aliança com o inimigo, irmãos, de forma nenhuma, em grau nenhum, irmãos, seja ele espiritual, seja ele material, financeiro, parentesco, não podemos ter aliança com o inimigo, irmãos. Lá nas epístolas de João, lá chega a dizer assim, isso é muito forte, irmãos. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, nem os saudais. Isso está escrito lá, irmãos. Leia lá. Segunda epístola de João e terceira. E a primeira também. Leia as três, irmãos. Vocês vão ver que isso está escrito lá, irmãos. É sério isso aí. Versículo, louvado seja Deus, 22. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Gebá de Benjamim e a Mispa. 23. E quanto mais a todos os atos de Asa e todo o seu poder, tudo quanto fez as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés, e Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, né? Vamos agora para o versículo 25, fala assim, tem um título aqui antes, ó, Nadab, um mau rei em Israel. Então, Asa foi um bom rei em Judá, irmãos, mas lá em Israel já Nadab foi um mau rei. Diz aqui a palavra, e Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai, e no seu pecado, com o que seu pai fizera pecar Israel. Irmão, é o que falamos aqui no início, irmãos. As pessoas, em vez de se espelhar a sua fé, a sua conduta de vida cristã na pessoa de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, espelhem pessoas. Seja independente se é homem ou mulher, não pode, irmãos. Quem fez a diferença lá na cruz do Calvário por mim, por você, por toda a humanidade, foi Cristo, não foi pessoas, irmãos. Versículo 27, o título fala assim, Baasa, rei de Israel, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu-o em Gibeton, que era dos filisteus, quando
Dabe, e todo Israel cercavam a Gibetron. 28. Matou, pois, Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada dele Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita. Cumpriu-se uma profecia de Deus, irmãos, aqui da morte de todos da casa de Jeroboão. Versículo 30. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera, fazendo Israel pecar, e por causa da provocação com que irritara o Senhor Deus de Israel, e quanto mais os atos de Nadabe, e tudo quanto fez porventura, não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Irmão, mais um, irmãos. Como muitos nos dias de hoje, irmãos, que querem ficar andando só na beirada, na beira do caminho, olhando só de longe e falando assim, vou ver o que vai dar. Se for, eu vou. Se não for, eu fico do mesmo jeito aqui porque eu estou satisfeito. Irmão, há umas pessoas que nos dias de hoje que a gente vai falar, trazendo aqui para o texto, que chega a dizer assim, eu não preciso ver, crer em Deus da maneira que vocês falam, pregam, ensinam, mesmo sabendo que a Bíblia é a verdade. E querem fazer do seu jeito, irmãos. É pecado isso, irmãos. É pecado de desobediência à palavra. Irmão, a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ter uma conduta de adoração ao Senhor, de estar congregando na casa do Senhor, de ser obediente à nossa liderança, irmãos. A Deus é a nossa liderança. Irmão, se eu não obedeço o pastor, a pastora, o nosso bispo aqui, a bispa, que eu estou vendo, como que eu vou obedecer a Deus que eu não estou vendo, irmãos? Então, isso faz parte da obediência cristã. Isso faz parte dos ensinamentos do Senhor. Eu congregar, eu orar, eu vigiar, eu examinar a palavra. Irmãos, e a gente vê que na vida desses reis de Israel, eles faziam algumas coisinhas que pareciam boas e outras era escrachado, irmãos. Então, Deus não aliviava, irmãos. Ele não alivia hoje. Deus é justo, justo juiz. Serviu, ele vai te abençoar, vai fazer o impossível na sua vida, mas não deu crédito à sua palavra, irmãos, não tem parte com o Senhor. Isso é muito sério, irmãos. É palavra de Deus, irmãos. Não é palavra minha nem sua. Amém? Irmãos, capítulo 15 de 1 Reis encerrado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente, a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam sobre você e sobre sua casa. Irmãos, não esqueça de deixar o joinha no canal, compartilhe esse link, traga mais inscritos para o canal. Vamos alcançar mais vidas, irmãos, para que elas ouçam a palavra do Senhor e sejam salvas na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? A paz do Senhor Jesus.